Fala, meus irmãos, tudo na santa paz? Comigo está ótimo, espero que esteja tudo bem com você. Na nossa atividade da segurança privada, tem muitas atividades que é muito bacana de você atuar, muitas mesmo. Porque quando a gente fala sobre as atividades, ela se divide em várias áreas para que a coisa aconteça, mas eu gostaria de citar aqui uma dessas atividades, ou seja, uma função que é pouco remunerada, que é muito cobrada e que é pouco respeitada. Ficou curioso? É o fiscal. O fiscal, Deus é maravilhoso. Teve uma oportunidade que eu estava no mercado, estava ali disponível no mercado, isso foi em 2007. Faz alguns anos. Eu recebi uma ligação, na época telefone fixo, para comparecer em uma empresa. E essa empresa é de renome, conhecida, e eu já a conhecia. Fui lá. Quando eu fui fazer a entrevista, deu tudo certo. Só que não falou para mim qual que era a função que eu iria ocupar. O gerente de operações me chamou lá na sala e falou que já me conhecia, que alguém teria me indicado. Aí ele citou o nome, eu não recordei quem era essa pessoa. A gente conhece tanta gente, mas naquele momento assim da adrenalina, de entrevista, você entrando naquelas salas bacanas das empresas, né? E você, de certa forma, de forma vulnerável, no sentido assim, que tá querendo um trabalho, receber, ser remunerado, pagar seus boletos. Então você, às vezes, tem coisas que fala na entrevista que você nem percebe, não é verdade? Mas ele estava ali me convencendo a assumir uma área, por mais que eu não tivesse experiência, mas que seria interessante para a minha carreira. Eu não estava entendendo muito bem e estava me oferecendo o serviço de fiscal. Eu falei, mas o que faz o fiscal? Como é que é? Me explica aí. Aí ele começou a falar como que funcionava essa atividade da fiscalização. Não, nós temos vários postos de serviços. Nesses postos, você vai fazer visita nesses postos. E eu falei assim, tranquilo. Então você vai lá ouvir o vigilante, ouvir o porteiro, o controlador de acesso. Nós temos alguns postos também que a gente trabalha, que é o mix. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi essa palavra mix. O que é mix? No mesmo posto, aquele posto grande, que tem lá o vigilante, que tem lá o pessoal da limpeza, que tem o pessoal da jardinagem. Então, tem vários profissionais terceirizados daquela empresa, do qual você está ali, para fiscalizar. Então, ele começou a falar isso. Eu vejo que você comunica bem, que você tem o espírito de liderança, aquela coisa bonita, bem aflorada. Só que o salário não era interessante, não era tão bom. Como se fosse hoje o salário de um vigilante mais uns R$300, vamos entender assim, só para você ter uma ideia, uns 20% acima do salário do vigilante. Aquilo que eu ganhava lá atrás, antes, eu ganhava 3 vezes mais que ganhava um vigilante. Na atividade do qual eu estava trabalhando, na época era um shopping. Eu trabalhei no shopping de 99, 2000 até 2006. Então, 2006, eu entrei na faculdade e devido à carga horária, o shopping trabalha sábado, domingo, feriado, ano novo. E eu tinha um foco, que eu tinha que terminar essa faculdade. Então o horário estava muito difícil e eu fiquei entre a cruz e o punhal. Ou continuava no shopping ou trancava a minha faculdade. E você sabe, quando você tranca uma faculdade, para depois você voltar, você não volta na mesma turma, você não tem aquela mesma pegada, aquela coisa toda. Aí eu decidi então conversar com o gerente do shopping, onde ele me orientou, e eu fui desligar, tudo de acordo. Hoje eu vejo com outros olhos, mas naquela época o coração doeu. Então eu queria uma carga horária que eu vi aí na praça de 12/36. Só que eu não estava encontrando 12/36 na supervisão, na coordenação.
era aquilo que eu fazia lá no shopping, mas só porque eu trabalhava todos os dias. Tinha escala assim que eu folgava um domingo só por mês. Qualidade de vida lá embaixo. Minha família, minhas filhas, minha esposa, aquela coisa toda. Enfim, onde eu quero chegar? Aí ele me convenceu que aqui a escala é 12,36, você vai ser fiscal, vai visitar, isso vai te oportunizar algumas coisas do qual você jamais vai ver em outra atividade dentro da área da segurança. E eu não estava entendendo muito bem. Hoje eu entendo muito bem o bem que aquela pessoa me fez. Aquela pessoa, nunca mais eu vi ela, depois que eu saí da empresa, um cara excepcional, muito, sim, profissional. Não era tão humano, mas era muito profissional. Vai fazer assim, depois da pandemia, um pouquinho, acabando a pandemia, né, tava assim naquele, todo mundo usando máscara. Eu fui em um restaurante bacana e eu vi ele almoçando. Eu pensei assim, vou, não vou, mas lembra da época da pandemia? O pessoal almoçando, você chega lá, conversar, e às vezes a pessoa talvez não ia lembrar de você, não sei. Aí eu falei, não, vai ter outra oportunidade. Ainda não teve, mas eu acredito que vai ter uma outra oportunidade de eu revê-lo, cumprimentar e agradecer pelo bem que ele me fez, sem às vezes saber. Enfim, eu aceitei. Você que é fiscal, você sabe o que eu estou falando aqui. Foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei em todos os aspectos, trabalhar nessa atividade. Eu trabalhei 8 meses, quase um ano. Eu acho que ainda durei muito. Que eu não tenho um perfil muito para essa área no sentido assim. Por quê? Eu vou te explicar. O fiscal, ele é o intermediário entre a empresa contratante e a empresa do qual você está ali trabalhando. Então você fica no elo de levar a informação para o vigilante. Hoje as coisas mudaram, hoje o celular, o WhatsApp, hoje as coisas mudaram. Mas ainda é muito difícil a vida do fiscal, porque imagina uma empresa que tem 10 ou 100 funcionários, 200, 300, 400, ele lidar com muita gente. Lidar com gente, você vai no posto de serviço, vamos pensar lá, o profissional que está lá, seja o porteiro, o vigilante, ele está ali parado. Ele tem seus problemas, suas dificuldades, suas demandas, ele tem tudo. Só que você chega no calor da rua. Você chega no posto de serviço para fazer uma fiscalização, para visitar o cliente, visitar ali o vigilante, o porteiro. Ele não entende muito isso e ele começa a ver você como a autoridade máxima daquela empresa. Ele começa a te cobrar o uniforme, cobrar o vale transporte, cobrar aquela dobra que não foi paga, o salário que não veio certo. Ele vai cobrar você pedindo para trocar de posto, falar para você que amanhã ele não vai trabalhar, falar que ele tem um compromisso, ele precisa de ir num casamento, ele precisa de um batismo, ele precisa fazer um exame, ele precisa disso, ele precisa daquilo. Ele começa a jogar 1000 informações para você, mas só porque você veio da rua. Normalmente o fiscal, ele não anda só de carro. Por quê? Porque o carro atrasa o processo no trânsito do Brasil. Então o que o fiscal faz? Opta para agilizar o processo, andar de moto. Imagina andar de moto também no trânsito. Fechada. O problema do trânsito, você tem que acelerar, mas você também não pode acelerar, não pode ultrapassar um sinal, lógico, vermelho, você tem que ficar atento, faixa de pedestre, as leis de trânsito, não ganhar uma multa, certo? Não cair da moto, não se machucar, não se ferir, tem muita informação. Aí quando não é um sol escaldante, um sol assim fortíssimo, é uma chuva forte, qualquer lugar do Brasil que você tiver. Então você chega no cliente, você já chega meio amarrotado, meio sujo, tirando o capacete, aquele capacete suado, já não é um cheiro interessante. Um carro passou, jogou lama em você. Ou você estava no sol, você está transpirando com aquela farda, com aquele uniforme, certo? Aí você está com a cabeça cheia, por quê? Porque tem 1, 2, 3 postos de serviços que precisa ser
colocado alguém lá, substituir alguém, porque alguém não foi. Aí o seu telefone tá tocando, porque o dono que paga o boleto lá daquela empresa tá te ligando e cobrando porque aquele vigilante não foi trabalhar e não avisou, aquele porteiro ele não tá trabalhando de acordo com aquilo que eles gostariam. Alguém passou lá na portaria sem identificação, chegou lá na diretoria e a diretoria está perguntando por que o porteiro autorizou. Aí você vai lá, mas o porteiro ele falou, não, eu só fui ali no banheiro. Aí então aquelas informações, o bombardeio de informações é muito grande sobre o fiscal. Aí quando ele chega lá na empresa, lá na base, o coordenador, o chefe, o gerente, seja qual a nomenclatura que receba, ele vai te bombardear de informações e pedindo resultados. Por que aquele vigilante não está fazendo o procedimento? Por que aquele porteiro não está usando o uniforme de forma correta? Por que aquele vigilante está com a sua CNH vencida? Por que aquele vigilante não foi para reciclagem? Por que aquele outro posto que foi implantado não foi feito um plano de segurança? O plano de segurança não está sendo respeitado. Por que isso? Por que aquilo? E por que aquilo? Então você tem pressão de todos os lados. Tem pressão do trânsito, você tem pressão quando você chega no posto de serviço, você recebe pressão quando você chega na base, quando você está de folga, o seu telefone não para de tocar porque aquele outro vigilante que tem seu contato pede pelo amor de Deus para trocar de posto. Seu telefone começa a tocar e você fala, não vou atender, mas se você não atender, quando você chegar para trabalhar, alguém vai falar, por que você não atendeu o telefone do fulano e do ciclano, que hoje ele não foi trabalhar, é justamente o seu plantão, ele ligou para avisar, mas você não atendeu. E vai virando aquele negócio e sua cabeça quente, aí você chega em casa, sua cabeça tá a mil, aí você começa a exaltar com as pessoas mais próximas de você, sua família, seus amigos, sua cabeça fica concentrada 24 horas na empresa e para uma remuneração assim, pífia, pequenininha, os vigilantes acham que você ganha muita grana, porque você trabalha diretamente lá com a diretoria, você conhece o pessoal do recurso humano, você conhece o dono da empresa, o diretor, você conhece todos, e não é assim. Mas onde que está o bom disso? Que eu, assim, louvo a Deus porque eu assumi essa fiscalização. Você conhece os bastidores de tudo. Você vai no posto de serviço, cada posto é um universo. É outra história. Você que sabe disso que eu estou falando. Todo posto é um universo, é outras informações que você não aprende em uma sala de aula, você não aprende na escola de formação de vigilante, você não aprende em lugar nenhum, você só aprende vivendo. E quando você é fiscal, você tem oportunidade de estar em vários postos, todo dia, toda hora, sabendo os bastidores lá dos recursos humanos lá da sua empresa, sabendo a parte comercial, a parte operacional. Você conhece gente, conhece vigilantes, conhece muitos porteiros, muitas secretárias, recepcionistas, muita gente. Além disso, você conhece o dono dos contratos. Você vai numa empresa mega milionária, você conversa com a diretoria, ó, o pessoal tá te aguardando lá. Entendeu? Então você vai conhecendo as pessoas, você vai sabendo das pessoas, você vai fazendo um network, você vai ter muitas informações, isso te dá um volume de conhecimento que nenhuma outra atividade na área da segurança poderia te proporcionar. Você é escalado, você é convidado, você é convocado para participar de reuniões assim, que você fala, nossa, que coisa chique, granfino, bacana, eu estou aqui representando a empresa, certo? Por mais de todos esses impercalços, todas essas dificuldades, tem um lado assim que é riquíssimo. E eu tenho certeza, a palavra que eu estou usando é essa mesmo, eu tenho certeza absoluta que o sucesso que eu tive na minha vida profissional foi devido a essa base que eu construí. Porque se eu tivesse olhado pelas dificuldades e pelo salário que me ofereceram, eu não teria aceito. Mas aquele profissional que foi lá, aquele gerente lá da empresa que me chamou lá na sala e me convenceu, eu assumi essa atividade, que eu ia ter uma riqueza de informações, hoje eu entendo. Foi um divisor de água. Mas hoje a gente vê uma geração que não quer pagar preço nenhum, mas quer resultado.
A gente vê porteiros, vigilantes e tantos outros profissionais da área da segurança querendo resultados, cobrando melhorias, cobrando tantas coisas e está no seu direito, não está errado. Só que não quer pagar um preço, abrir mão de muitas coisas. Não quer. E eu vou te falar, eu lembro perfeitamente, eu paguei algumas multas, grilado. Chamava eu lá no departamento operacional, ó, chegou uma cartinha aqui, uma multa. Eu, multa? Aí mostrava, tinha foto, tinha tudo, não tinha como. Falei, não, mas foi que dia? Não tem jeito. O que a gente pode fazer aqui é dividir e descontar no seu salário. Meu Deus, aquilo lá me dava uma revolta. Eu trocava o vigilante de posto porque ele tinha me pedido. Aí quando eu trocava, fazia toda a manobra, colocava o vigilante lá, aquilo que ele queria demais, perto da casa dele, um posto bacana e tudo mais. Passava um mês, ele pedia demissão, porque ele arrumou outro serviço. Mas por que você fez isso comigo? Não, ele nem respondia, me ignorava. Ô Jeová, mudava a pessoa de plantão. Ô chefe, tô querendo trabalhar à noite, me ajuda. Durante o dia eu tinha uma atividade, eu não tô conseguindo conciliar. Aí você colocava o cara para trabalhar à noite. Passava alguns dias, ele pedia demissão, ele mudava de empresa, ele fazia um problema seríssimo, pegava ele dormindo. A empresa colocava a culpa de quem? Você. Nossa, foi assim, os dias mais tensos. Eu tive vários dias tensos na área da segurança ao longo de quase 30 anos servindo essa área da segurança. Mas esse período de 8 meses foi como se fosse 10 anos para mim, de tanto conhecimento, de tanto aprendizado, muito aprendizado. E olha que nessa época, conforme falei no início, eu fazia uma faculdade à noite. Imagina com a cabeça que eu ia. Muitas vezes eu fui fardado, muitas vezes eu chegava lá fardado. A farda lá do vigilante, que o fiscal usava, né? Muitas vezes. Você sabe, aquele ambiente de faculdade, todo mundo limpinho, bonitinho, cheirosinho, penteadinho, né? Eu chegava lá igual um mulambão, e com a cabeça longe. Oh, Jesus, que período, que aprendizado, Jesus. Eu quero aqui parabenizar você que é fiscal. Parabéns, que Deus abençoe sua vida. E eu tenho certeza que você terá um futuro brilhante pelo preço que você está pagando hoje, que na verdade você está plantando para mais tarde colher. E essa colheita vai vir em nome de Jesus. E eu quero pedir você que é porteiro, que está me vendo, você que é vigilante, por mais que você às vezes vê o seu fiscal como um carrasco, porque talvez ele teve que agir de uma forma mais enérgica, às vezes até errou com você, foi estúpido, foi ignorante, mas por causa de tantas essas coisas, trate melhor o seu fiscal. Quando ele chegar, calma, espera ele chegar, se ajeitar, não vai bombardeando ele de informação, ofereça uma água, ofereça para ele uma cadeira, ofereça para ele um ambiente melhor possível, trate ele bem. É um ser humano, certo? Trate ele bem, seja um cristão. Te peço isso, assim, ó, de coração, trate ele bem, por favor, encarecidamente. E ele é uma peça fundamental de toda essa engrenagem nossa, uma peça fundamental, toda essa nossa engrenagem, muito importante. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Peço para você seguir aí, curtir, deixar seus comentários, compartilhar e, lógico, deixar aquele joinha. E se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal, tá bom? Lembrando, nós temos vários cursos online, temos cursos gratuitos, temos vários. Dá uma olhadinha na nossa página, ela é linda, ela é maravilhosa, a nossa página de venda. Vou deixar o link aqui embaixo aqui, tá bom? Deixar o link aí, dá uma passeada lá e vai ser muito bom para todo mundo. Forte abraço, que Deus abençoe sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Deus abençoe.